Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores. Ainda sobre o assunto de rede pública de telefonia comutada, nós falaremos nesta aula especificamente sobre troncos e multiplexação. Bom, nós vamos iniciar primeiramente falando um pouquinho sobre os troncos, entender exatamente o que ele é e qual o seu papel dentro da telefonia. O tronco é a linha conectada à central pública de telefonia. O custo da instalação e manutenção de um tronco entre as duas estações de comutação é o mesmo tanto para a banda larga quanto para a banda baixa. Isso ocorre porque os custos provêm da instalação e não dos usos dos fios de cobre ou de fibras ópticas. Devido a isso, as empresas telefônicas usam técnicas para multiplexar várias conversões em um único tronco, ou seja, compartilham o tronco entre várias conversações da melhor forma possível. Vamos lá, aqui inicialmente no texto está dizendo já sobre o conceito tanto de tronco quanto de multiplexação. Vamos separá-los primeiramente, vamos entender especificamente o que é cada um à parte, depois nós vamos juntá-los e entender um contexto como um todo. Olha só, eu peguei uma imagem para que você entenda especificamente o que é o tronco. Vamos lá, o tronco, ele é esta linha azul aqui, que faz a conexão entre a empresa, a parte telefônica, né, a central de telefonia de uma empresa, com a central de telefonia pública, ou seja, com as pessoas, os usuários, os clientes que vão entrar em contato com esta empresa. Bom, o que faz o tronco? O tronco, ele é, na verdade, o caminho por qual todos os canais de comunicação trafegam, independente se é por telefone, independente se é por celular, independente se é por internet, entre outros. Todas essas comunicações, elas passam por esse fio, né? Por este caminho especificamente, e este caminho é o único para todas as informações para até que chegue à empresa. E o tronco ele também serve para quê? Bom, imagina assim que eu tenho uma empresa e ela é uma empresa de telemarketing e eu tenho 20 pessoas, 20 operadores para fazer atendimentos na minha empresa. O que acontece? Se nós olharmos de forma superficial, nós primeiramente entendemos que cada pessoa tem um número de telefone em específico e cada pessoa atende especificamente aquele número de telefone quando toca. Na verdade, não é bem assim. O que acontece? O tronco de voz ele é um número único, aonde é o número principal. Então, eu vou colocar como exemplo aqui um 0800 555. Então, todas as pessoas, quando elas ligam para a empresa, elas ligam especificamente para esse número, que é o 0800 555. E dentro da empresa, todas as baias, todas as PAs, todas as operadoras ou todos os operadores de telemarketing, eles atendem por esse mesmo número. O que diferencia? Diferencia que dentro da empresa vai existir uma configuração de ramal, no qual quando a ligação cair para esse número que é o 0800 555, vai ser direcionada especificamente para aquele ramal que está disponível ou que não está em ligação no momento. Porém, todas as informações, todos os meios de comunicação, independente se é voz, independente se é texto, independente se é uma chamada, todos eles vão passar por um único caminho e o tronco é quem vai fazer esta distribuição, beleza? Então vamos lá, o operador A, ele está atendendo uma ligação, o operador B, ele está respondendo uma mensagem no sistema, o operador C, ele está respondendo o WhatsApp, enfim. Todas essas informações, elas vão ser trafegadas pelo tronco, por aquele único número específico, que é o número principal da empresa, 0800 555, e quando chega a um aparelho, as configurações que aí não convém aprofundar no momento, aí sim todas essas informações, elas são distribuídas
de acordo com a necessidade para cada uma das baias, para cada uma das PAs, para cada um dos operadores que vão fazer esses atendimentos. Então, de uma forma bem resumida e bem macro, o tronco é o caminho por onde todas as informações públicas entram, trafegam até chegar ao seu destino, que no caso aqui, como exemplo, é a empresa. Bom, e aí voltando um pouco aqui no texto anterior, aqui é falado o seguinte, olha só. Devido a isso, as empresas telefônicas usam técnicas para multiplexar várias conversões em um único tronco. Ou seja, compartilham o tronco entre várias conversões da melhor forma possível. Então aqui, apenas com esse trecho já dá para entender o que é uma multiplexação. Vamos lá. O que é uma multiplexagem de sinal? A multiplexagem de sinal permite a transmissão de várias seções de comunicação de dados, que são chamados de canais, em um mesmo enlace de comunicação, ou seja, por um mesmo caminho, por um único caminho. A multiplexagem, ou multiplexação, reduz o número de cabos ou fios requeridos para conectar vários canais. Por exemplo, que eu dei aqui, imagina que para conectar as 20 baias precisasse de 20 fios, 20 cabos, 20 números. Seria um custo absurdo para uma empresa e ninguém conseguiria sustentar isso. Então eles usam desta forma para fazer uma certa economia, beleza? Dando continuidade. Os canais ou seções são considerados uma comunicação de dados entre dois dispositivos. O computador para computador ou um terminal para um computador. Os dados são divididos em unidades com o mesmo tamanho e intercalados sucessivamente, com intervalos de tempo de forma determinística ou não, ou em tamanhos variados e sequenciais em intervalos de frequência. Vamos lá, então, o que o texto está nos dizendo até então? O texto está nos dizendo no momento que a multiplexagem ou multiplexação é uma certa espécie de transmissão que permite a comunicação de várias seções em um único enlace, ou seja, por um único caminho, e através dessa multiplexação ou dessa multiplexagem é possível fazer a redução do número de cabos, de fios que é requerido para conectar vários canais, como eu dei o exemplo aqui de várias baias, várias PAs numa empresa. Porém, o que nós devemos nos atentar? Olha só, temos uma imagem aqui que mostra de uma forma bem genérica, bem macro, como funciona a multiplexagem, tá bom? Então, a multiplexagem, ela é, na verdade, todos esses sinais no qual eles trafegam de forma simultânea, onde sempre é respeitado a hierarquia do envio. Ou seja, da mesma maneira no qual eu fiz o envio, existe uma ordem em primeiro, segundo, terceiro e quarto, o recebimento do outro lado tem de ser da mesma forma. O primeiro tem que chegar, obviamente, em primeiro, o segundo em segundo, o terceiro em terceiro e o quarto em quarto. O que nós devemos ressaltar? Olha só, que entre a multiplexagem existem alguns métodos. O primeiro é o método de multiplexagem analógica ou FDM, que seria a Frequency Division Multiplexing, que no caso desta categoria, a faixa de frequência ela é dividida e cada usuário possui uma banda exclusiva. Desloca os canais em frequência, colocando lado a lado ao longo de uma faixa de frequência do enlace. Então, o que a gente consegue nos atentar aqui? Que o tipo de multiplexagem de forma analógica, que é o FDM, existe para cada usuário um tipo de banda em específico. E aqui tem uma imagem para que nós possamos ver de forma ilustrativa. Então, imagina aqui que quando eu faço o envio de dados, eu faço o envio de uma determinada forma, e obviamente isso é entendido de uma determinada frequência entre 0 e 1. Vamos colocar aqui que isso está sendo enviado de forma binária. Agora, quando eu faço o envio de voz, existe um outro tipo de frequência, porque a voz ela pode ser alterada. Pode ser tanto mais alta quanto mais baixa, pode ser tanto mais lenta quanto mais rápida, e assim sucessivamente. Então, é um pico variável.
Então, eu não consigo, por exemplo, disponibilizar a mesma banda que eu disponibilizo aqui para o meu envio binário, que eu sei que vai ser sempre zeros e uns, para um canal de voz que eu sei que vai ter uma variação diferente. Da mesma forma, vídeo, aonde eu faço não apenas o envio do áudio, mas eu também faço o envio da imagem. Então, os três aqui, eles mudam a frequência, então, obviamente, muda o tamanho, digamos assim, que dá informação. Então, se a minha informação ela é maior, com certeza ela vai precisar de mais banda para ser enviada do que aquela que é menor. Então, por isso que o nosso FDM, ele faz aqui uma divisão por banda. Então, para cada usuário ou para cada informação em específico, tem uma banda, tem uma largura exclusiva, beleza? Vamos lá, seguindo aqui o nosso slide, dando continuidade à aula, nós temos uma segunda ilustração do mesmo modelo que é o nosso envio analógico, o nosso FDM. Bom, aqui na nossa imagem ilustrativa, nós temos aqui os sinais de envios, e aqui ele faz uma referência de uma forma mais completa com base na última aula que nós tivemos, que foi a aula sobre ADSL, sobre modem, no qual nós vimos que o modem ele modula e demodula determinados sinais, ou seja, transforma aquilo que é digital para analógico e vice-versa, aquilo que é analógico novamente para digital. Então aqui nós vemos que existem três tipos de informações, três tipos de sinais analógicos, e esses sinais eles estão sendo enviados para um único canal, ou seja, para um tronco, no qual vai receber essas três informações, independente se os sinais são iguais ou não, e no recebimento vai haver ali uma filtragem no qual vai haver a demodulação daquelas informações. E aqui novamente vai respeitar a hierarquia do envio. Como aqui foi o nosso primeiro carinha a ser enviado, ele foi o primeiro a ser recebido. Segundo a ser enviado, segundo a ser recebido, terceiro a ser enviado, terceiro a ser recebido. Beleza? Então aqui a informação ela era analógica, ela foi transformada em digital, foi enviada, tudo para um único tronco, foi filtrada, foi recebida, separada e foi demodulada de digital novamente para analógica até chegar ao seu destino. Vamos lá, seguindo, nós temos aqui um outro modelo que é a multiplexagem digital e essa é a sigla de TDM, ou seja, Time Division Multiplexing, ou seja, a divisão da multiplexação pelo tempo. Bom, nessa categoria, os usuários utilizam a largura de banda inteira por um determinado período de tempo. O tempo é dividido em quadros e cada quadro contém uma sequência de bits com um bit de cada canal. Bom, o que ele está dizendo aqui, de uma forma bem simplificada, é que todos os envios são enviados por quadro e existe um período de tempo para envio. Olha só que bacana. A divisão de tempo, ela mostra aqui que nós temos a quantidade de bits, ou seja, a quantidade de informações que precisa ser enviadas, e nós temos aqui determinados canais. Então, aqui no caso, nós temos como exemplo 4 canais. Bom, como funciona a divisão por tempo? A divisão por tempo, ela permite que o canal 1 faça o envio e também o recebimento deste envio, para que após o canal 2 faça o envio e também o recebimento desse envio, para que aí então o canal 3 faça o envio e também recebimento, e por fim o canal 4 tenha também a possibilidade de fazer o envio e o recebimento. Ou seja, diferente da anterior que nós vimos aqui, que é a nossa FDM, que todos eles fazem envios e existe uma separação dos sinais, independente se é telefônico, se é digital, se é analógico, aqui não. Aqui cada um tem o seu tempo de envio e recebimento, no caso tem o tempo de quadro, beleza? E olha só, dando aqui um outro exemplo, uma outra ilustração. Nós temos aqui a largura da banda por tronco e nós temos o tempo do envio. Ou seja, nós temos aqui o canal A, o canal B e o canal C. Quando nós fazemos o envio, o canal A é quem fez o primeiro envio
ele quem vai fazer o primeiro recebimento. O canal B é quem fez o segundo envio, é quem vai ter o segundo recebimento. E assim sucessivamente. Tudo isso de acordo com o tempo. Então existe aqui a multiplexação e a demultiplexação, de acordo com o tempo. Então, o que nós precisamos nos atentar sobre a multiplexação, de uma forma simplificada, é que a nossa primeira, que é a analógica, a nossa FDM, ela faz um envio de acordo com a largura e a frequência, ou seja, cada usuário vai possuir uma banda exclusiva para fazer um envio analógico. Já quando nós estamos falando da nossa segunda possibilidade, que é a multiplexagem digital, a nossa TDM, ela vai fazer o quê? O envio de acordo por quadros, ou seja, cada um deles vai ter um determinado tempo para envio e recebimento. Bom, isso de uma forma bem simplificada e resumida se dá junto com o nosso tronco. Então, se nós voltarmos lá no início, tudo que acontece em multiplexagem, tanto quando é analógico quando é digital, acontece nesses momentos de envios e recebimentos do que passa de informação pelo tronco principal de uma empresa, por exemplo. Então, a empresa está fazendo envios de sinais analógicos, vai acontecer a multiplexagem de alguma forma dentro desses envios até chegar à central de telefonia pública, ou seja, aos usuários, a quem está ligando ou quem está recebendo a ligação da empresa. Da mesma forma, as mensagens, as informações que eles enviarem, vai acontecer a multiplexagem dentro aqui do envio dos troncos até chegar especificamente na empresa. Bom, galera, e para nós fecharmos a aula com chave de ouro, para que vocês tenham uma melhor absorção, uma melhor fixação do que foi dito no conteúdo de hoje, deixar um exemplo aqui para que vocês tenham um entendimento e vocês consigam imaginar a respeito do que nós falamos. Olha só, para compreender os dois tipos de multiplexação, no qual nós vimos até agora, o exemplo da transmissão de rádio AM é o melhor no qual nós podemos passar. Então imagina assim, ó, na transmissão de rádio AM, diferentes frequências são destinadas a diferentes estações de rádio e espaços entre elas evitam as interferências. Então aqui nós conseguimos entender que existem diferentes frequências a diferentes estações, tudo de uma única vez. E o que não dá interferência entre elas é o espaço, ou seja, é a banda no qual nós vimos mencionadas nos textos anteriores. Então olha só, esse é o típico exemplo de multiplexação dividido por frequência, que é aquele primeiro que nós vimos. Além disso, em alguns países, cada estação de rádio possui 2 canais lógicos, um para propaganda e um outro para música. Esses canais ficam se alternando na mesma frequência, ora com música, ora com publicidade. Esse sistema é o mesmo utilizado pela multiplexação por divisão de tempo. Então, por divisão de tempo, nós entendemos que as frequências elas são as mesmas, porém, o que determina quando uma vai ser passada e quando a outra será encerrada é justamente o tempo em que cada uma tem. Então, eu posso fazer uma frequência passar por 6 horas seguidas. Quando terminar essas 6 horas, eu coloco a segunda por 30 minutos, que talvez seja a minha publicidade. Após esses 30 minutos, eu volto com a anterior por mais 6 horas, por exemplo. Então, a diferença entre ambas é essa. Então, um exemplo melhor que eu achei para relacionar vocês foi justamente com frequências de rádio. Essa foi mais uma aula do nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham entendido. Próxima aula, nós damos continuidade ainda neste mesmo módulo, porém com um outro assunto. Eu espero você. Até breve.